Estamos agora em um momento da história em que há tantas pessoas que estão superalimentadas e subnutridas. No mundo, 2 bilhões de pessoas têm deficiência de micronutrientes. Nós comemos uma grande variedade de alimentos, 30 plantas diferentes por semana. 30 plantas diferentes por semana. Existe uma endemia acontecendo, riscos de osteoporose, GLP-1, perda de densidade óssea, perda de massa muscular. Para cada 4,5 kg que você perde com um GLP-1 até 1 kg, e 800 gramas podem vir de músculo. Quando as pessoas falam sobre perda de peso, o que temos a ganhar ao aumentar a massa muscular? Temos mais controle sobre o que estamos comendo. Melhor sono, melhor imunidade, melhor controle da glicose no sangue, melhor função cognitiva. Temos a capacidade de conquistar uma qualidade de vida mais alta, independentemente da sua idade. Doutora Stacy Sims é fisiologista do exercício e uma cientista pioneira em nutrição. Como atleta e pesquisadora, percebi a falta de representação feminina na academia e quero fechar essa lacuna de gênero. O que acontece com a amígdala quando você administra anticoncepcionais orais em idade jovem? Nós vemos mudanças que não são reversíveis. Isso aumenta a capacidade para ansiedade e medo. Conte para nós 5 coisas que toda mulher deveria fazer pela sua saúde. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Hoje vamos abordar alguns dos maiores mitos e tendências na indústria da saúde e nutrição, especificamente no que diz respeito à fisiologia feminina. Se você pensa, não sou mulher, talvez desligue o episódio. Fique ligado porque vamos abordar coisas que realmente me surpreenderam. Desde os enormes perigos do GLP-1 até a verdadeira verdade sobre a creatina, o maior erro que as pessoas estão cometendo. E você provavelmente está bebendo água de forma totalmente errada. Este episódio também aborda coisas que muitos de nós consideramos garantidas, como nosso entendimento sobre por que as pessoas usam anticoncepcionais, por que as pessoas levantam pesos pesados, como proteger seu cérebro, como viver uma vida mais longa e vibrante. Esses fatores afetam homens e mulheres de formas distintas, mas conhecer as diferenças fisiológicas faz grande diferença. E nós estamos conversando com a doutora Stacy Sims, autora de Roar, um livro realmente fantástico. Combine sua alimentação e exercícios com a sua fisiologia feminina única para obter desempenho máximo, ótima saúde e um corpo forte para a vida toda. Mas, como dissemos, não vamos falar apenas sobre como essas coisas impactam as mulheres. Vamos discutir as diferenças entre fisiologia masculina e feminina e como muitas tendências podem estar sendo abordadas de forma errada. Também vamos falar sobre uma deficiência que afeta 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E quando você ouvir a lista de sintomas, pode se surpreender ao descobrir que talvez esteja em risco dessa deficiência. Este episódio também é em homenagem ao Mês da Saúde da Mulher. Não poderíamos pensar em uma convidada melhor para este episódio tão especial do que a doutora Stacy Sims. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas à doutora Stacy Sims no Breakdown. Vamos analisar. Obrigada por me receber. Estou animada. Estamos muito animadas para falar sobre Roar, e eu realmente sou o seu público-alvo para este livro e essa mensagem. E eu percebi que na página 50 tem um arrasando aos 50 anos como vegana. E eu pensei, Stacy, você não precisava me colocar no seu livro. Isso é tão constrangedor. Bem, talvez, sabe, aí está, tem muitas de nós que são veganas de 50 anos, então por que não? Gostaria de saber se você pode explicar o motivo do livro. O que é especial e único sobre o que você está ajudando todos, mas especialmente as mulheres, a entenderem sobre seus corpos? Sim, quero dizer, isso vem da minha frustração como atleta e pesquisadora, porque como pesquisadora na academia, primeiro aprendendo e depois tentando realmente fazer, percebi que não havia uma representação real das mulheres. E se as mulheres eram incluídas, elas eram incluídas em estudos com homens só para aumentar o número de participantes, ou então eram muito poucas e estavam apenas em uma fase do ciclo menstrual. Então realmente não havia muita coisa porque eles simplesmente generalizavam tudo. Durante minha carreira nas corridas, as pessoas sempre perguntavam coisas e eu ia ao laboratório responder. E o livro surgiu por causa da minha coautora, que me viu na Estados Unidos Cycling. Ela disse, ninguém está falando sobre isso. Eu pensava, por que não falamos sobre isso? Pesquiso há 15 anos, ela disse, precisamos escrever um livro. Colaboramos em muitos projetos, ela era jornalista e trabalhamos juntas várias vezes. Sempre que falávamos sobre o ciclo menstrual, recuperação das mulheres e como reagimos diferente ao calor e à hidratação.
Todo mundo ficava tipo, nossa, isso é tão interessante. E foi assim que nasceu o livro. Uma das coisas que eu acho importante falar, sabe, e isso é realmente verdade para todo aspecto de pesquisa, seja biologia, seja neurociência, seja medicação, seja envelhecimento, os motivos pelos quais os estudos tendem a ser historicamente todos masculinos não é só por causa da misoginia sistêmica e todos os outros motivos que você pode citar, mas uma das complexidades do corpo humano para as mulheres e da fisiologia feminina é essa. Nós temos um ciclo mensal muito especial. Isso realmente não é o ideal para um estudo em que você está tentando acompanhar de forma confiável métricas fisiológicas básicas. Então, a solução tem sido fazer estudos apenas com homens e tratar as mulheres como uma espécie de extrapolação do que encontramos nos homens. Você pode falar não só da sua área, mas também explicar por que não devemos simplesmente descartar isso como uma tentativa do patriarcado de prejudicar mulheres com pesquisas. A questão é bem mais complexa. Com certeza. Sempre digo que é uma perspectiva histórica, certo? Sabemos que o patriarcado dominava e apenas homens participavam. Assim começou o desenho dos estudos científicos. Acho que poucos entendem o quanto isso é endêmico. Não envolve só ciclo menstrual e hormônios sexuais, mas também diferenças sexuais específicas. Sabemos que, quando se observa o estresse e o estresse ambiental em uma mulher grávida, há uma incidência maior de aborto espontâneo quando ela está carregando um XX do que um XX. A gente percebe isso, mas as pessoas não sabem. Conversei com uma obstetra famosa que disse: Nunca aprendemos isso. Como você sabe? Quando você observa as diferenças de sexo desde o nascimento, percebe fatores que começam no útero e continuam, mas só são comentados na puberdade. E aí dizem, as meninas estão passando por essas coisas malucas. E olha, meu menino está ficando tão forte e magro. E sim, ele não fala, mas sabe, isso já é uma forma de agressividade. E aí chegamos aos nossos anos reprodutivos e sempre tem aquele tabu sobre aquela época do mês, ou eu preciso tomar pílula anticoncepcional porque meu fluxo é muito intenso. Isso sempre foi tratado com descaso. Sempre me pergunto como isso afeta as mulheres. Já estamos em 2026 e ainda não sabemos por que a endometriose ocorre. A gente não sabe por que a SOP acontece. Historicamente, pesquisas sobre aspirina e ataque cardíaco focavam homens e generalizavam resultados para mulheres. As pesquisas iniciais sobre osteoporose foram feitas em homens que recebiam estrogênio para avaliar o estímulo ao crescimento ósseo. Vemos que, em vez de usarem mulheres, eles usavam homens tentando simular um ambiente semelhante ao corpo feminino. É tipo, isso é ridículo. Ah, fala sério. Se ao menos pudéssemos fazer os homens agirem mais como a gente e nos entenderem dando um pouco de estrogênio para eles, mas na verdade não é tão simples assim. Não é tão simples. Existem tecido-alvo e vários outros fatores envolvidos. Eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção no que você acabou de mencionar sobre diferenças sexuais e também sobre aborto espontâneo. Pode explicar brevemente o que é isso e o que significa? Mesmo mudando de assunto, não quero deixar passar. Sim, então quando estamos analisando, eles chamam de XY frágil, porque o X6 é, na verdade, o tipo de genoma mais dominante. E o motivo pelo qual temos diferenças é que quando você tem um duplo X, existem certas coisas que são ativadas e desativadas de acordo com os dois X. Mas com XY você não tem essa capacidade. Então vemos que o feto que é XY, na verdade, ele é mais frágil. Então, quando você começa a observar o que acontece sob condições de alto estresse, o XX se torna mais resiliente ao estresse. Na verdade, há algumas mudanças epigenéticas que estão ocorrendo durante o crescimento e desenvolvimento que tornam o feto feminino mais resiliente ao estresse. E isso contribui para ser mais resiliente ao estresse, desde a imunidade até a capacidade mental, ao longo da vida. Então, quando começamos a falar sobre a dominância da cultura masculina, eu penso, mas vocês são o sexo mais fraco, por assim dizer. Bem, e eu acho que sim, mais ou menos assim. Em termos genéticos, a ideia é que se você tem dois cromossomos X, como as mulheres têm, você tem um cromossomo X que pode compensar. Qualquer coisa que apareça, aquele cromossomo meio que apresenta isso. Se faltar um pedacinho, se houver alguma microdeleção, o outro cromossomo X é tipo, deixa com a gente. Tipo, estamos bem. Você não tem esses problemas maternos recessivos. Nós não temos isso. Enquanto que com um XY,
Se algo sai um pouco diferente no cromossomo X, não há nada para resgatar porque o cromossomo masculino é muito diferente. Engraçado, não sei se você lembra, voltando para a aula de biologia, o cromossomo Y é, na verdade, muito, muito pequenininho, sabe? Comparado ao X. E, obviamente, ele faz tudo o que precisa para dar origem a um indivíduo do sexo masculino. Mas quando as pessoas falam sobre esse padrão de ser mulher, é porque é o cromossomo Y que realmente sinaliza, tipo, ei, temos um menino aqui e coloca em ação, sabe, a transformação dos ovários em testículos e todas essas coisas. Você pode falar um pouco sobre as diferenças, então, sabe, de como a gente vê as mulheres e como a gente vê os homens? Não é uma competição, mas há tantas diferenças que realmente merecem um espaço próprio. Sim, eu tento fazer as pessoas entenderem que não é ele contra ela. É como você disse, nós somos diferentes de forma única. As mulheres têm corações menores, nós temos pulmões menores. Não é por sermos mais fracas, é só esse o tamanho. Nós olhamos para a morfologia muscular. As mulheres nascem com mais fibras do tipo resistência. Então, o que isso significa? Isso mostra que conseguimos usar mais gordura em repouso e durante o exercício. Também temos mitocôndrias mais robustas e mais proteínas dentro das mitocôndrias para ajudar na oxidação de ácidos graxos, além de melhorar as respostas oxidativas e antioxidantes. Também vemos que os ossos das mulheres percebemos que há uma diferença, como se houvesse uma diferença no esquema da nossa biomecânica. É semelhante até à puberdade, quando a exposição epigenética ao estrogênio causa mudanças. Os quadris e a cintura escapular se alargam para acomodar os quadris mais largos, visando a reprodução. Então, como isso afeta coisas como a nossa marcha? Como isso afeta a maneira como nos movimentamos? Nosso centro de gravidade é diferente. Nós temos mais predisposição a problemas no ligamento cruzado anterior, LCA, e em tecidos moles porque somos mais dominantes no quadríceps. Não usamos muito a nossa cadeia posterior, e então, quando começamos a olhar para o desenvolvimento, como do ponto de vista cerebral, vemos que há uma diferença na forma como as regiões do cérebro se desenvolvem. Tenho certeza de que você entende isso com sua formação, não é? Vemos essa diferença. E uma das coisas que eu realmente tento fazer as mães de meninas pequenas entenderem é que, se elas tiverem irregularidade no ciclo menstrual, se a resposta for uma pílula anticoncepcional, espere, pois você está inserindo isso em um sistema em desenvolvimento, e há mudanças na amígdala que não são reversíveis. Elas são reversíveis quando você é mais velha, mas não durante esses anos de desenvolvimento. E isso aumenta a capacidade para ansiedade e medo. Isso nunca é um problema com meninos, porque eles nunca recebem essa semente. Eu adoraria aprofundar aqui. O que acontece com a amígdala quando você administra anticoncepcionais orais em uma idade jovem? Há cerca de 1 ano e meio ou 2, saíram estudos que analisavam a ressonância magnética funcional para entender o que ocorria, pois Lisa Mosconi trazia evidências sobre estrogênio e seus receptores. Então você começa a analisar, ok, bem, se estamos olhando para o grupo mais jovem, eles tinham 2 grupos. Tínhamos adolescentes de 14 a 16 anos e jovens de 20 a 22 anos. Elas usaram anticoncepcionais orais e foram acompanhadas por 2 anos. E elas perceberam que não houve um desenvolvimento tão robusto da amígdala em nenhum dos grupos. Quando adolescentes de 14 a 16 anos pararam de tomar, nada mudou. Quando o grupo de 20 anos ou mais parou de tomar, voltou ao que era antes, o que significava que estava adequadamente desenvolvido e tínhamos mais volume da amígdala. Quero dizer, isso é meio que é de explodir a mente. E eu acho que é um bom ponto pra, sabe, começar e depois continuar essa conversa, porque tem tantas coisas que a gente toma como certas ou que a gente acha que tem que ouvir só porque um médico disse. E para tantas mulheres jovens, eu fui uma delas quando comecei a ter oscilações hormonais e toda essa complexidade. Eles pensam nisso primeiro, mesmo que você nem seja sexualmente ativa. Dizem que isso vai te regular e acalmar as coisas. Ou se você tem menstruações irregulares, o que na verdade não é anormal quando você está começando, a solução que oferecem, e eu realmente não culpo necessariamente o sistema médico no qual fui criada. Foi criado para ser eficiente e atender o máximo de pessoas em uma hora com o menor custo. Sabe, a maneira de evitar que as pessoas fiquem voltando com problemas é tentar simplesmente neutralizar tudo. Vamos simplesmente, sabe, te colocar em um tratamento hormonal para que pelo menos você fique regular e isso deve resolver.
Mas você pode falar um pouco sobre como esse tipo de abordagem afeta não só o tratamento da saúde da mulher, mas a saúde em geral? Acho interessante porque não moro nos Estados Unidos, mas sim na Nova Zelândia, onde o sistema de saúde é mais socializado. E quando você observa a diferença de quando se tem um sistema com fins lucrativos, como nos Estados Unidos, tudo é meio compartimentalizado, a menos que você tenha dinheiro para pagar por inovação. Então, estamos analisando a falta de uma educação robusta. Novamente, não estou culpando os médicos ou as faculdades de medicina. É só o jeito que as coisas acabaram acontecendo. Então, quando alguém chega com, sabe, menstruação irregular, não há muita educação sobre saúde da mulher, a não ser que você esteja grávida. A gente não vê muito sobre menopausa, não vemos muito sobre questões reprodutivas, a não ser que o médico se especialize nisso. E é uma quantidade muito pequena de mulheres ou homens médicos que realmente se especializam nessa área. Uma jovem chega e sua mãe não sabe que a irregularidade menstrual é normal. Ela vê a filha com cólicas fortes e sangramento intenso, o que também pode ocorrer no início. Qual é a solução? Ok, vamos te dar esse anticoncepcional porque sempre fizemos isso. E não sabendo como mãe, bem, eu sei, e a maioria das pessoas não sabe, é que isso reduz a função natural dos ovários, meio que faz com que ela pare. Se vamos dar um hormônio exógeno para interromper uma função endócrina que nem se desenvolveu, qual é a prioridade? Pesquisas longitudinais indicam que, ao parar de usar, tudo volta ao normal. Mas aí tem um grupo de pessoas que acaba usando DEPO. Ninguém sabe que você não deveria usar o DEPO por mais de um ano porque isso afeta a densidade óssea. Eu já atendi algumas pessoas que usaram o DEPO por 25 anos e quando pararam estavam sem densidade óssea, com densidade óssea muito baixa, osteopênicas. A função ovariana delas não retorna e no início dos 30 anos questionam o que está acontecendo. Então existe muita desinformação e as consequências do tipo de contraceptivo que você usa podem ser enormes. Nós sabemos que, em uma pílula anticoncepcional comum, existem diferentes doses de estradiol e diferentes gerações de progestágenos. Cada um pode ter efeito diferente. E então, se formos olhar para o DIU, ele é de cobre ou é de baixa dose de progestágeno? Não é tão problemático quanto o sistêmico, mas ainda assim vai afetar. E quanto mais jovens somos e não deixamos o corpo se desenvolver como deveria, o que estamos fazendo? Tipo, como essa interferência realmente está atuando no desenvolvimento do sistema endócrino no cérebro e na densidade óssea? Acho também que estaríamos prestando um desserviço às mulheres e aos avanços do movimento feminino. Sabe, nos trouxe até este momento de no sentido de, sabe, eu também entendo que para as mulheres que não querem engravidar, muitas estão dispostas a assumir um certo nível de risco em relação a outras coisas. E quando você é jovem e, sabe, sente que essas coisas estão tão distantes, né? É tipo, vou ficar bem, vou começar a usar, depois paro de usar. E para muitas pessoas, essa é a história. Então eu acho que é importante, sabe? E obviamente para o trabalho que você faz, é importante não ter uma solução única para todo mundo. Mas, sabe, ninguém está tentando ser uma estraga-prazeres feminista ao dizer, espera um segundo, a forma como temos abordado as coisas talvez não seja, no fim das contas, a mais acolhedora, sabe? E o fato é que, sabe, os homens têm esse ciclo de 24 horas, né? E claro, eles têm flutuações ao longo dos meses. E sabe, isso é muito importante. Eu não estou desmerecendo isso. Mas se disséssemos aos homens, todo santo dia vamos interromper o seu ritmo circadiano hormonal natural. Todo dia vamos fazer isso porque é quando precisamos fazer. Sinto que isso teria sido tratado de outra forma. Acho importante considerar isso também. Quer comentar? Só estou dizendo que, se os efeitos colaterais fossem testosterona desregulada, ossos com desenvolvimento comprometido e alto nível de ansiedade. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer, não. Sim, mas eu adoro como tudo começou. Tipo, a contracepção hormonal foi desenvolvida em Stanford. Foram duas mulheres, uma financiava, a outra era cientista, mas não podiam entrar no laboratório para desenvolver isso. Elas precisaram pedir a colegas cientistas homens para desenvolver isso. Todos queriam dar às mulheres o controle, parte do movimento feminista. Adoro isso. Então agora é como se houvesse tantas opções. Todo mundo precisa ser informado sobre isso, sobre como isso vai afetar cada um agora e também a longo prazo. Porque agora estamos vendo pesquisas que estão saindo só agora, que demoraram tanto tempo, e as pessoas ficam tipo, por que que eu não sabia disso antes? Na verdade, não tínhamos essa pesquisa até agora.
Agora que temos, precisamos divulgar e conversar sobre isso para que você faça uma escolha adequada à sua situação e necessidade. Mas se for apenas por questões de saúde, pode haver outras coisas que podemos considerar, em vez de simplesmente dizer para usar hormônio exógeno. Eu realmente me pergunto qual é a conexão geral entre isso e o enorme aumento de ansiedade que estamos vendo na sociedade como um todo. Sim, quero dizer, pode até ter uma relação, mas também sabemos que o isolamento e as redes sociais têm um efeito enorme. Quero dizer, sabe, se você está constantemente vendo e recebendo uma dose de dopamina quando é jovem, como isso também está afetando o cérebro? Tenho acompanhado a discussão na Austrália sobre proibir redes sociais para menores de 16 anos. Sim, há algumas brechas, mas agora as crianças realmente saem para fazer quebra-cabeças e jogar cartas. Pensei, foi assim que crescemos. Isso se chama telefone fixo. Ei, Sim. quer se encontrar? Claro. Então é só tirá-los do que era considerado normal e dar a eles a oportunidade de encontrar outra coisa, o que está reduzindo esses níveis de ansiedade. O aumento da ansiedade e depressão, especialmente entre meninas, infelizmente também atingiu os meninos. Muito do foco, e é mais ou menos por aí que eu quero seguir, sabe? Muito do foco é sobre a imagem corporal, né? É sobre como a gente se parece, sabe? Houve um período em que a positividade corporal parecia ser algo importante, mas agora já não é mais. E meio que voltamos, sabe, pelo menos em espaços públicos, aos padrões de beleza, né? Estamos vendo um retorno para o corpo muito, muito magro, sabe? Temos medicamentos GLP incríveis que salvam vidas de quem realmente precisa por motivos médicos, mas muitos estão usando mais por estética. Fico curiosa se você pode falar sobre isso. Mesmo quando você começou a estudar, sabe, quando estava buscando todos os seus diplomas, qual era a sua perspectiva como atleta sobre como era a saúde para as mulheres e como isso mudou? Isso mudou. Quero dizer, quando comecei, ainda era aquela coisa de calorias ingeridas versus calorias gastas, fazer exercícios por um longo período de tempo para perder peso. E quando você começa a olhar para o metabolismo sem colocá-lo no contexto do que ele realmente significa, isso ainda era algo muito presente. Então, a pessoa comum que praticava exercícios, quando você ia na academia da universidade naquela época, todo mundo estava no simulador de escada, ninguém estava na sala de musculação. Nem todas as mulheres, algumas fazíamos musculação. Sim, algumas de nós fazíamos musculação, mas ao longo dos anos isso mudou, porque as pessoas começaram a pesquisar mais sobre o treinamento de força. Dou crédito ao CrossFit por popularizar o levantamento de pesos e mostrar que é algo normal. Então, à medida que começamos a ter mais pesquisas sobre treinamento de força, estamos vendo uma grande, enorme mudança em toda a indústria do fitness, onde eles estão deixando de lado cada vez mais o cardio e trazendo as plataformas de levantamento de peso. Agora, isso pode mudar devido aos acontecimentos com o GLP-1, e isso me faz ficar com raiva, porque eu passei tanto tempo com. Sabe, eu tenho uma filha e ela acabou de fazer 13 anos. E nós passamos tanto tempo com ela e as amigas dela para não deixar a cultura da dieta entrar na nossa casa e no time de futebol dela. Sempre fomos do tipo: vamos ser fortes, rápidas, poderosas e nos alimentar para o que estamos fazendo. E elas ainda dizem isso, mas aí alguém aparece com o Instagram ou o TikTok e agora elas têm uma imagem diferente. É tipo, o que estamos fazendo, né? O que estamos dizendo? Não, isso não é uma imagem de saúde. Então eu explico o que está acontecendo e a perda de densidade óssea, a perda de massa muscular. Desconhecemos os efeitos a longo prazo. E eu tenho quase certeza de que as pessoas que estavam no Grammy com a câmera nelas não conseguem bater escanteios e correr pelo campo como a minha filha e o time dela. Sempre retorno ao presente. Precisamos ser fortes e poderosas. Para a mulher, ser forte e poderosa é sentar-se ereta, entrar em uma sala e demonstrar confiança, mesmo sem tê-la. E isso vem de ser capaz de ser forte naquilo que você está fazendo. Então, sim, eu vi a evolução e não gosto do jeito que as coisas estão regredindo. Podemos falar um momento sobre o risco de perda de massa muscular com esses GLP-1? O que as pessoas estão realmente fazendo consigo mesmas? Sim, eu tenho acompanhado isso porque sempre nos perguntam sobre isso no mundo fitness, tipo, o que isso significa? Então, a JAMA publicou uma revisão, e foi uma revisão sistemática de todos os artigos que analisaram os indivíduos que começaram a usar e depois pararam.
Então, eles estavam comparando isso com a literatura baseada no programa O Maior Perdedor, sabe? E eles perceberam que era assim. Então, eles descobriram que é muito parecido. Você perde todo esse peso e depois tem um grande efeito rebote, mas não é músculo e nem osso, é gordura. O controle metabólico obtido com GLP-1 foi revertido e piorou, aumentando os riscos cardiometabólicos. Então, quando você olha para isso, para nós do mundo fitness, pensamos, você precisa colocar essa intervenção no estilo de vida em prática para que a pessoa possa decidir parar. Elas já possuem bons hábitos, ossos e músculos realmente fortes. Porque se você pensar no que é o músculo, ele é um tecido ativo, é um grande consumidor de glicose. Ele faz parte do perfil de saúde cardiometabólica. E isso te ajuda a envelhecer bem e não ficar decrépita. E vemos que a diferença entre os sexos na expectativa e na qualidade de vida é totalmente real. Percebemos que as mulheres vivem mais tempo com saúde debilitada, em parte devido ao Alzheimer e à demência. Então, se olharmos para algumas das formas de atenuar o risco de demência e Alzheimer, é evitando a sarcopenia, é fazendo treinamento de força, é fazendo várias coisas que vão aumentar a neuroplasticidade e a conectividade neural no córtex pré-frontal. E vemos que isso acontece com o treinamento de força mais pesado e com o desenvolvimento muscular. Quando olho para essa população, só penso em Wall-E, no filme onde todos flutuavam e não conseguiam ficar de pé por não terem forças para levantar. E eu fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer com o sistema de saúde em 10 anos, com todas essas pessoas que usaram isso, seja por motivos estéticos ou outros motivos de saúde, mas que não receberam a intervenção de estilo de vida que precisam para progredir? Bem, e eu acho que uma das maneiras práticas de pensar sobre isso é que, pelo que mostram alguns desses grandes estudos, para cada 5 quilos que você perde com um GLP-1, até 2 quilos podem vir de massa muscular, o que significa quase 50%. E isso é uma redução nessa massa muscular magra. Então, o motivo de você estar tão magra é que seus músculos praticamente não existem mais. Eles simplesmente estão desaparecendo do seu corpo e eles têm peso. Então agora você pesa menos, está mais magra e as roupas vestem de outro jeito. Mas eu acho que, sabe, pelo que eu vi, só de forma anedótica de amigas minhas que já usaram isso. Quando você para de usar, é como se nada tivesse mudado. Ou seja, as vozes voltam, todos aqueles padrões, comportamentos, né, sabe? Tudo isso volta. E isso não é pra gente dizer não use um GLP-1, mas com certeza isso não é tão simples quanto tem sido mostrado, especialmente em todos aqueles comerciais. Quero dizer, Não é simples. Você pode observar alguns programas de estilo de vida nas clínicas de obesidade. Eles são realmente cuidadosos. Para também incluir a terapia cognitivo-comportamental, outros métodos que as pessoas podem realmente praticar e adotar quando estão usando o GLP-1 por causa do silenciamento das vozes. Então, novamente, é fornecer as ferramentas que você pode ter caso precise ou queira parar de usar o medicamento. Mas as empresas farmacêuticas não querem que a gente diga isso porque elas querem que todo mundo continue usando para sempre. nós adoramos dizer as coisas que as empresas farmacêuticas não querem que a gente diga. Acho importante reiterar a importância da massa muscular para a saúde geral e também para a longevidade, porque isso pode te ajudar. Acho que estamos dizendo que você pode ser mais magro, mas isso não significa que você está sendo mais saudável em todos os aspectos. Mas você está mais magro. Fale sobre a importância da massa muscular, como você descreve, para a saúde geral e também para a longevidade. Sim, atualmente há uma endemia entre adolescentes e pessoas na faixa dos 20 e dos 30 anos que não estão atingindo o pico de massa óssea. E parte disso também é não ter massa muscular suficiente, porque sabemos que quando você exerce tração sobre o osso, você também está desenvolvendo o músculo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o osso. Ao analisar as taxas de sarcopenia, vemos que isso ocorre mais cedo, indicando falta de músculo de alta qualidade. E os riscos de osteoporose que estão surgindo por causa do estilo de vida sedentário e de todas as coisas que estão acontecendo no mundo ocidental. Então, se você ainda adiciona o GLP-1 a isso, é como, ok, espera um segundo. A gente realmente precisa avaliar a situação. Porque o que o músculo faz? Não é só manter seu esqueleto unido, ele é responsável por tantos processos no corpo.
Então, se a gente quer controlar a glicose, porque não queremos diabetes, músculo, porque ele é um grande reservatório de glicose, a gente quer conseguir subir as escadas sem ficar completamente sem fôlego. Você precisa de músculo, você precisa treinar esse músculo. A gente vê que queremos mais desenvolvimento cerebral para inovação e ter capacidade de ser resiliente ao estresse está associado a esse músculo. Então não se trata apenas de parecer magra e forte, mas de realmente ser forte. E quando as pessoas falam sobre perda de peso, eu realmente gosto de me aprofundar na ideia da Gabrielle Lyons. Vamos focar nos músculos, vamos parar de pensar no que temos que perder e começar a pensar no que temos a ganhar. Então, se focarmos nos músculos e pensarmos no que temos a ganhar, se estamos ganhando massa muscular e óssea, temos a capacidade de conquistar uma qualidade de vida melhor. E isso vale para qualquer idade que você tenha. E toda essa retórica de que precisamos ser magras ou levantar pesos leves, existe uma desconexão nisso. Não é assim. Queremos realmente focar em quem a pessoa é, quais são as necessidades dela e construir de dentro para fora. Então, eu sempre incentivo as pessoas a pensarem: se você está focada em perder peso, o que você tem a perder? Você tem um monte de coisas a perder, pode até perder um pouco de gordura, ótimo. Mas estamos perdendo nossa qualidade de vida, estamos perdendo nossa capacidade de fazer escolhas sábias, porque agora estamos concentradas no fato de que eu não posso comer, de que eu não posso comer. Esse sono é interrompido porque vemos muitas pessoas que acordam com picos de hipoglicemia, que aparecem como pequenos despertares durante o sono, porque elas, na verdade, não estão se alimentando bem o suficiente. E para muitas mulheres, tentar fazer restrição calórica ou jejum e passar por esses longos períodos sem comer acaba tendo um efeito rebote. Elas acumulam mais gordura e apresentam deficiência de micronutrientes. Então, se mudarmos a perspectiva e perguntarmos: o que temos a ganhar ao aumentar a massa muscular? Isso muda tudo. Passamos a controlar melhor o que comemos, dormimos melhor, fortalecemos a imunidade, controlamos a glicose e melhoramos a função cognitiva. Então, esse é o meu contraponto agora. Para todos que dizem que ser magra é bom, eu digo, não é bem assim. Perdemos muito mais do que só a aparência, perdemos muito mais mesmo, quando pensamos em saúde e na nossa capacidade de lidar com o estresse. Tem 3 pontos aqui que precisamos aprofundar. O primeiro é falar com a pessoa que diz: eu só quero ficar definida, mas não quero ficar musculosa. Por que é tão importante levantar peso pesado? Então, para as mulheres, vemos que à medida que envelhecemos, há uma diferença relacionada à idade na forma como nossos músculos funcionam. Então, se pensarmos nas proteínas contráteis propriamente ditas, existem duas principais. Temos a actina e temos a miosina. A actina se prende à miosina, elas se unem e formam uma ligação muito forte. E então, quando recebem o sinal do nervo para se soltarem, elas se soltam. A miosina se torna disfuncional, ela muda de forma, então a isoforma da miosina fica um pouco menos apta a se prender à actina. Então, se estamos pensando por que levantamos pesado, queremos ter uma conexão neuromuscular que diga à miosina para não se tornar disfuncional. O estrogênio também está diretamente relacionado ao funcionamento da miosina. Então, à medida que as mulheres envelhecem, não só existe essa diferença relacionada ao envelhecimento, mas também ocorre uma mudança nos nossos hormônios sexuais, especialmente o estrogênio. Isso faz com que fique ainda mais disfuncional. Então, quando pensamos em levantar peso, é essa conexão neuromuscular que cria uma contração forte e poderosa, que sabemos ser um grande indicativo de boa saúde e longevidade. Desenvolvemos também uma conexão neuromuscular, ajudando a reduzir o declínio cognitivo do córtex pré-frontal. E você não fica musculosa, isso é um mito. Você teria que se esforçar muito, muito, muito mesmo para ficar musculosa, treinar vários dias seguidos na academia, seguir um programa adequado e comer bem. Então, se você pensa: eu só quero definir o corpo, faça alguns exercícios com pesos mais pesados, porque você vai conseguir e ainda vai ter todos esses benefícios. É um período muito curto e compacto, então não leva muito tempo. Incrível. Fale um pouco sobre essa ideia de sono perturbado por não se alimentar o suficiente. Isso é fascinante. Isso vem um pouco do que estávamos observando nas nossas atletas, que tinham baixa disponibilidade de energia, elas estavam tendo um sono muito ruim, perturbado e não se recuperavam bem. Então, colocamos alguns monitores contínuos de glicose nelas e vimos todas essas variações no perfil de glicose no sangue durante o sono, e a maioria delas entrou em períodos de hipoglicemia.
Isso coincidia com os despertares registrados nos dispositivos vestíveis, então as levamos ao laboratório do sono para confirmar se eram reais e não só movimento do pulso, e o resultado foi o mesmo. Percebemos que você não come o suficiente durante o dia, então vamos analisar seus horários de alimentação, para trabalhar com o seu ritmo circadiano durante o treinamento e então, se percebermos que você ainda está tendo esses despertares, vamos consumir uma dose de proteína antes de dormir, porque isso vai ajudar a manter uma digestão mais lenta e também vai ajudar a manter sua glicose sanguínea estável. E então elas passaram a dormir muito bem, a arquitetura do sono mudou e acordaram se sentindo maravilhosas. O que você daria a elas? Que proteína indicaria? Então era realmente só meia xícara de iogurte grego, não desnatado, porque você tirou a caseína e o soro do leite, que são as duas proteínas. Uma é o soro, que é de digestão rápida, e a caseína é de digestão lenta. Não é muita comida, então seu corpo não entra no modo de digerir em vez de descansar. Então foram realmente 20 gramas de proteína do iogurte que ajudaram significativamente. E sim, então nós traduzimos isso para atletas recreativos e pessoas que estão tendo dificuldade para dormir e estão tentando seguir um cronograma de jejum. Ou, sabe? Então a gente meio que precisa reajustar tudo para vamos alimentar de acordo com o que o ritmo circadiano está fazendo. E aí, se você ainda estiver tendo despertares, então vamos considerar comer um pouco de iogurte antes de dormir. Quanto tempo antes de dormir? E qual que é a alternativa vegana? Existe alguma? Existe uma alternativa vegana, na verdade é o isolado de proteína de ervilha. E se você estiver pensando, isso não parece tão bom assim antes de dormir. Misturávamos isolado de proteína de ervilha sem sabor com iogurte de coco e ficava parecido com iogurte. E dava super certo, porque o isolado de proteína de ervilha tem um perfil de aminoácidos muito parecido com o do iogurte. E funcionava do mesmo jeito, e a gente tomava de 1 hora a 30 minutos antes de dormir. E, de novo, não é muita comida, é só meia xícara, então não é muito. Você foi receitado, você foi receitado. Mas eu fico pensando, e se eu colocar algumas sementes de girassol e se eu, sabe, fizer uma pequena festa? E se eu adicionar granola e chocolate? Gotas de chocolate por cima, tá bom? Não, é outro método. Provavelmente vou acordar. Talvez eu não saiba. Um pouco de nibs de cacau por cima para crocância de chocolate, já que não tem cafeína. É isso. Isso nos leva ao jejum e a diferença no jejum, especialmente na alimentação com restrição de tempo, de como homens e mulheres respondem de forma diferente a isso. Eles deveriam pensar diferente sobre isso. Sim, recebo muitas críticas nas redes sociais por abordar o tema sob a ótica da fisiologia e cronobiologia, não do fitness. Então, quando olhamos para isso, realmente prestamos atenção às diferenças de sexo no nosso ritmo circadiano. Então, sabemos que o ritmo dos homens é um pouco mais longo do que o das mulheres, e o das mulheres está tão intimamente ligado quanto o dos homens às nossas variações hormonais ao longo do dia. Sabemos que as mulheres têm um pico mais alto na resposta de despertar do cortisol, e junto com isso, há um pico no que chamamos de grelina acilada, que é a forma ativa do nosso hormônio da fome, e também do peptídeo IDOR, ou PIR. Se não comermos dentro de meia hora, mais ou menos, depois de acordar, esse cortisol permanece elevado e mantém a acetilcolina acilada elevada. E o peptídeo IGSAD meio que fica ali, sem fazer o que deveria fazer, que é estimular o hipotálamo para dizer: tem nutrição aqui? Não precisamos sentir fome. Então, quando estamos tentando manter um jejum, acabamos ficando mais abatidas à tarde. Fazemos poucos movimentos incidentais ao dia. E vemos que há um grande desejo por carboidratos simples à tarde e uma queda significativa de energia. Porque o que fizemos foi basicamente mudar o nosso ritmo, como se estivéssemos trabalhando no turno da noite ou com jet lag. Porque isso interfere no pulso normal dos hormônios ao longo do dia, o que também inclui nossos hormônios do apetite. Então, o cérebro percebe isso como se houvesse, sabe, um certo tipo de disfunção aqui. Então, isso se torna uma desconexão entre o que significa estar com fome e o que significa estar nutrida. Ao observar homens, isso não se relaciona tanto, pois a base da disfunção é diferente. Já mulheres abaixo de 35 calorias por quilo de massa magra apresentam disfunção. Para os homens é 15. Então, se pensarmos nesse ponto de referência, a ideia de não ter tanta densidade de nutrientes não provoca uma resposta tão severa no hipotálamo dos homens quanto provoca no das mulheres.
Então, quando falamos sobre alimentação com restrição de tempo versus jejum, se você está olhando para como trabalhamos com a cronobiologia, se você acorda, come algo em até meia hora e se alimenta durante o dia, então janta e não come mais nada depois. Se não precisar da dose noturna de proteína, pode fazer um jejum noturno de 12 a 14 horas, A gente chamava isso só de dormir. E você já está comendo? certo? Foi assim que a gente cresceu, É como se fosse um jejum de 12 horas. Isso se chama eu dormi. certo? Exatamente. Exatamente. Jantei e não belisquei nada a noite toda. E então eu não descontei minhas emoções na comida e depois eu dormi e não acordei no meio da noite para comer um sanduíche. Exatamente. Então, mas o mundo ficou muito estranho porque as calorias estão disponíveis o tempo todo. Então, temos todo esse lance de que o mundo clínico é diferente do mundo fitness, mas mesmo assim, muita coisa clínica é trazida sem dizer se realmente é generalizável ou não. Porque você vê que o jejum e a restrição calórica, segurar a comida, é muito apropriado para pessoas obesas e algumas outras populações. Mas não é assim quando você olha para o mundo da saúde e do fitness, quando as pessoas estão tentando maximizar o que fazem em relação ao exercício, maximizar o sono delas. Então, se você precisa ter uma pequena restrição calórica, é melhor consumir mais calorias no início do dia e não prolongar o jejum até às 11 ou o meio-dia. É aí que você começa a ver disfunções tanto em homens quanto em mulheres. Pesquisas mostram que homens e mulheres que quebram o jejum tarde não melhoram o controle metabólico ou fatores de risco cardiometabólicos. Então, se você fizer jejum, termine mais cedo em vez de começar a comer mais tarde no dia. Exatamente. E se eu puder apenas refletir sobre isso, o que parece é que, em termos de percentual de gordura corporal, os homens podem chegar a um percentual de gordura mais baixo antes de começarem a ter problemas metabólicos e desequilíbrios hormonais, enquanto as mulheres precisam de um percentual de gordura corporal adicional. E se você começar a reduzir isso de forma muito significativa, você vai ter problemas. Exatamente. Você mencionou peptídeos, de que todo mundo está falando agora. Tem muita gente que está promovendo eles como a melhor coisa do mundo. Outras pessoas falam que eles são não regulamentados, não comprovados e que não existem dados suficientes. Como devemos pensar sobre isso, especialmente em relação ao BPC 157, que promete um tempo de recuperação mais rápido? Outras pessoas que estão, você sabe, potencializando, injetando com NAC ou outros, como podemos começar a entender os riscos e benefícios dos peptídeos? Ok, então vou te trazer de volta a imagem de um bolo muito mal feito saindo do forno, meio torto e queimado. Aí você tenta cobrir com um belo creme de manteiga. O que acontece? O creme de manteiga derrete e faz bagunça. É isso que são os peptídeos. Se você não está cuidando da sua base, então por que vai tentar usar algo que supostamente deveria criar melhorias? Mas além disso, quando olhamos para, sabe, como as pessoas estão abordando isso, não há muita pesquisa robusta. E quando você olha para as formulações que estão surgindo, elas não são regulamentadas. Acho que o New York Times fez uma investigação aprofundada e mostrou as quantidades de chumbo que estavam em todas essas coisas. As empresas alegam que é só para pesquisa para contornar isso. Sendo honesta, usei esses produtos após uma ruptura no tendão da coxa e lesão no joelho por desespero, mas não notei diferença. Então comecei a investigar o que havia nesses produtos e pensei: meu Deus, não acredito que injetei isso em mim. O que tem nisso? Bem, você vê um alto nível de diferentes metais porque não é regulamentado. Então, a forma como o processo de decomposição e criação desses peptídeos, no processo, né, acaba gerando uma grande quantidade de chumbo, recebemos mercúrio e outros metais nocivos que não deveriam estar nos produtos de peptídeos, pois não são purificados nem regulamentados. É derivado de como sucos gástricos. Eu sei, O que isso realmente significa? eu sei. O que é isso? Então, se pensarmos que peptídeos são partes de proteínas e o suco gástrico é um ácido, e ele também tem uma estrutura molecular de algumas proteínas nele. Então, por algum motivo, alguém decidiu que isso era algo muito bom para extrair. E o motivo pelo qual isso está no suco gástrico é porque, se você tiver algum tipo de vazamento intestinal ou vazamento no estômago, você não quer que esse ácido saia e cause danos ao corpo. Então, se ele sair do seu lugar normal, ele é protetor. Eles são extraídos pois dizem, olha, é protetor. Mas isso não foi testado em estudos reais com humanos.
Obviamente, eles não são regulamentados da forma que precisamos que sejam. Eu suponho que nem todos sejam assim. Alguns são assim, depende do fabricante, é impossível saber. Sim, então eu vejo assim, eles são proibidos em muitos outros países. E eles também estão na lista da UADA como substância proibida porque a eficácia não está comprovada. E a relação risco-benefício mostra que o risco é maior do que o benefício. Quero dizer, a gente simplesmente ainda não tem pesquisas suficientes para apoiar o marketing por trás disso. Não quer dizer que não vai acontecer. Por enquanto, deixarei outros fazerem biohacking e observarei os resultados. Até conseguirmos, elas podem ser suas próprias cobaias. Até a gente conseguir mais evidências. E eu vou continuar incentivando as pessoas a olharem para outras alternativas, tipo fazer tudo isso. Mas então vamos também considerar o uso de calor, exposição ao calor, como hipotermia controlada com exposição à água fria e hipertermia com exposição controlada ao calor. Porque essas duas coisas criam uma cascata de respostas que são benéficas. A gente vê respostas anti-inflamatórias mais intensas. Observa-se um aumento nas proteínas de choque térmico, fazendo com que partes extras das células sejam reaproveitadas ou eliminadas, o que é protetor. A gente vê um leve aumento na função ovariana em hipertermia controlada. Também vemos uma melhora na função endócrina, tanto com exposição à água fria quanto à sauna. Então, essas são as coisas que eu recomendaria que as pessoas fizessem primeiro, antes de tentar qualquer tipo de injeção. Peptídeos, tipo aqueles, sabe, na química e na bioquímica, são apenas cadeias curtas de aminoácidos. Então as pessoas estão usando esse termo geral peptídeo para se referir a várias coisas diferentes. Sempre ouço falarem de peptídeos, mas é um termo genérico. Sobre o que realmente estamos falando? As estruturas moleculares variam. Por exemplo, o TB500 possui um conjunto de aminoácidos, enquanto o pressão arterial 157 tem outro. Certo, então eles são literalmente cadeias curtas que estão sendo isoladas para desempenhar a função que elas podem naturalmente desempenhar no corpo. Mas é uma forma de, sabe, tentar acentuar o impacto delas injetando diretamente. Isso simplesmente não parece algo real. Eu sei. Não é estranho? Sabemos que funciona se o ácido do estômago vaza, mas ao injetar no corpo, será que o efeito é igual? Acho que deveríamos ter ouvido um cientista antes das pessoas começarem a fazer isso. Eu sei. Quero falar sobre saunas e banhos gelados, os benefícios, os protocolos. Mas antes, você mencionou a deficiência de micronutrientes anteriormente. As pessoas correm esse risco? Devemos estar comendo mais variedade? Qual é o risco de deficiência de micronutrientes? Sim, isso é comum ao observar as diferentes formas de restrição alimentar das pessoas, mas também a generalização dos alimentos disponíveis, principalmente nos Estados Unidos, com ultraprocessados. Tudo que vem junto. Se você vai ao Safeway, por exemplo, é uma loja cheia de coisas que eu deveria comer, mas não posso, certo? Então, se olharmos para a deficiência de micronutrientes, a maioria das pessoas pensa em ferro, mas também vemos cobre, selênio, elementos traço, que são muito importantes para coisas como colágeno e o desenvolvimento do colágeno. Estamos vendo uma redução em algumas vitaminas lipossolúveis porque as pessoas consomem muita gordura, mas não de fonte natural. Então, não é como um abacate. Sim, você tem vitaminas lipossolúveis ali porque tem gordura ali e elas funcionam juntas de forma sinérgica. Mas isso não é igual a um bolo. Exatamente, certo. Quando as pessoas pensam em deficiências de micronutrientes, é porque ouviram falar ou estão se sentindo mal, então querem fazer vários exames. E isso definitivamente é algo real e está surgindo cada vez mais. E nós vemos que muita da disfunção de colágeno e tendão que começa a acontecer, especialmente em mulheres que estão chegando aos 40 anos, é por falta de cobre. E aí você pensa, ok, quanto cobre eu preciso? É só comer uma grande variedade de alimentos, especialmente verduras de folhas verdes e coisas assim. Se você buscar cerca de 30 tipos diferentes de plantas por semana e consumir proteína e fibras em todas as refeições, irá suprir esses micronutrientes. Você falou 30 tipos de plantas por semana? Sim, parece difícil, mas não é, porque você está considerando nossas ervas, especiarias, além das nozes, sementes, grãos germinados, frutas e vegetais típicos.
Mas basicamente essas deficiências de micronutrientes acontecem quando as pessoas comem muitos alimentos que não estão em seu estado natural. Acho que essa é uma forma de pensar sobre isso. Ou seja, alimentos altamente processados. E eu sei que uma grande organização alimentícia financiada pelo governo veio e disse: não existe isso de ultraprocessados. Está tudo bem. Mas se você come um alimento que tem pouca semelhança com algo que realmente cresce naturalmente, isso vai ter, e você pode fazer isso de vez em quando, mas isso não vai te fornecer todos esses nutrientes. Sinceramente, se você me perguntasse se consumo cobre, não saberia, mas parece que há em folhas verdes. Aliás, elas parecem ser a resposta para tudo, não é? Espirulina. Você já experimentou espirulina verde ou azul? Sim, sim, tudo fica verde. Sim, se usar a espirulina azul, ela não tem gosto de grama nem cheiro estranho, além de ter mais proteína e ferro que a verde. Você pode colocar isso em smoothies se estiver batendo alguma coisa. Fica um smoothie de unicórnio lindo, eu adoro. Unicórnio. Bem, outra coisa sobre as deficiências de micronutrientes é que quando você começa a observar pessoas que estão em jejum e só tem uma janela muito pequena de tempo para comer, elas realmente não conseguem consumir tudo o que precisam nesse curto período. Não. Eu conheci uma mulher que só comia durante 2 horas por dia. Meu Deus. E eu fiquei tipo, o que você quer dizer com isso? Ela comia doces, o que quisesse. Eu fico tipo, isso não é, você não está, simplesmente não faz sentido. Não, E é outra história. sim, Mas ela estava perdendo peso. Eu disse sim porque você não está comendo. porque você está passando fome. Se você acha que tem uma deficiência de nutrientes ou que não está tendo variedade, obviamente nada substitui obter isso de alimentos naturais. Mas alguém deveria considerar um suplemento de minerais traço ou isso e um multivitamínico, porque parece haver opiniões divergentes. Então faça exames primeiro para ver. E então tentamos fazer isso através da alimentação, porque se você está pensando em suplementação, geralmente não há quase nenhum efeito. Como com o ferro, sim, se você fizer do jeito certo, dia sim, dia não, você pode absorver. Mas tem que ser específica quanto a isso, porque se você tiver ferro demais, seu corpo aumenta o hormônio que vai impedir a absorção do ferro. Ao analisar o uso de suplementação, pode ser excessivo. Por isso, precisamos de pequenas quantidades para repor aos poucos ao longo do tempo, como ocorre com a alimentação. As pessoas adoram recorrer a comprimidos porque vivemos nessa sociedade. Precisa de algo? Tome um suplemento. E não há muita eficácia em tomar uma dose alta. Também vemos que um multivitamínico é basicamente jogar dinheiro fora, porque ele não é facilmente absorvido. Muitas vezes vêm em formas baratas porque precisam ser combinados para caber em um comprimido pequeno. E se você olhar o rótulo de um, ele diz cálcio e ferro juntos, então você sabe que quem fez essa formulação não sabe o que está fazendo, porque cálcio e ferro se ligam e são excretados. Então é muito melhor tentar obter isso através da alimentação. E existem quantidades realmente fantásticas e altas em alimentos naturais. Isso simplesmente está fora do escopo da prática médica, porque não é isso que eles aprendem. Bem, isso também foge do escopo. Jonathan revira os olhos para mim e eu entendo, pois no fim tudo se resume ao sistema capitalista e às questões de raça, classe e gênero. Tipo, no fim das contas, estamos falando de cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo que têm deficiência de micronutrientes. Tipo, e os sintomas, caso você se pergunte, são praticamente tudo o que você sente. Se você é uma mulher, especialmente dos 35 anos até morrer, fadiga, imunidade baixa, sabe, ter problemas cognitivos, confusão mental, risco de outras doenças, é que literalmente todo mundo pode estar andando por aí, certo? Com deficiência de micronutrientes. Isso é um problema global. E agora estamos em um momento da história em que há tantas pessoas que estão comendo em excesso e malnutridas, e essa discrepância na disponibilidade de calorias. Tantas calorias disponíveis no mundo ocidental e elas, na verdade, não estão fazendo nada para melhorar a saúde da população. Também há esse movimento de tornar a América saudável novamente. Tipo, na verdade não é tão difícil assim, quero dizer, eu sei que é fácil pra mim falar daqui, mas não deveria ser tão complicado. Sabe, essas são algumas necessidades básicas que, sabe, até mesmo a ideia do que damos para as crianças comerem nas escolas, né? Lembro quando as pessoas surtaram com as segundas-feiras sem carne nas escolas. Como assim não vão dar cachorro quente ou hambúrguer estranho para as crianças? Eu até gostava dos dias de hambúrguer. Às quintas-feiras na minha escola primária tínhamos. Muito trabalho às terças-feiras.
Isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, sabe, também existem coisas que podemos fazer por populações que não tem ninguém para falar por elas, certo? Para poder dizer em um nível maior, ele está revirando os olhos. Não, fiquei pensando em superalimentado e desnutrido. É. Sim, a gente só consome, consome. Comemos tudo que vem em recipientes plásticos com retardante de chamas e depois nos perguntamos por que sentimos fome e mal-estar. Você poderia aplicar isso também ao nosso estado psicológico. Estamos sobrecarregados de rótulos e caixinhas para nos encaixar e as redes sociais dizendo que fulano é narcisista e que você está se sentindo gatilhada. Mas em termos de nutrição real, do tipo, quais mudanças de estilo de vida podemos fazer que realmente impactam nosso humor, certo? Fique longe do seu celular por 8 horas por dia e veja, sabe, quantas mudanças acontecem ao longo de uma semana ou um mês. Aqui vai um desafio para todo mundo. Quantas refeições você fez em casa esta semana? Ah, sim. Ah, todos os meus, Parabéns, isso é incrível, né? Tipo, porque eu estou viajando. Ela mora na Nova Zelândia, sem lojas e nas montanhas. Ela está lá no meio do nada. Não existe nenhum lugar como este. Eu agradeço por isso. Mas eu sempre acabo ajudando, sabe? A mulher teórica na minha cabeça que agora não está só trabalhando, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais mulheres estão no mercado de trabalho. Mas em muitos casos, quando as mulheres são as principais provedoras da família, elas também acabam assumindo a maior parte dos cuidados com as crianças e das tarefas domésticas. Então, há tantos outros fatores aqui, como o fato de que as mulheres estão sobrecarregadas e pouco apoiadas. E para muitas pessoas, especialmente se você é uma mulher solteira, divorciada ou viúva, a última coisa em que você pensa é como conseguir preparar uma refeição saudável em casa enquanto cuida de todo mundo. Vi minha mãe fazer isso. Mesmo trabalhando, ela continuava cozinhando 3 refeições diárias para nós. Difícil. Acho que isso é chamado de síndrome da mulher invisível, quando essa carga extra não é remunerada. E é difícil. E quando você pensa em ter que dar conta de tudo em um dia, é tipo, ok, mal consigo cuidar de mim mesma, como é que eu vou cozinhar? E quero dizer, você volta para aquilo de pedir HelloFresh ou Blue Apron, o que até ajuda um pouco, mas é caro. Então, como vamos acabar com os desertos alimentares? Como vamos melhorar você? Porque na Nova Zelândia, o motivo pelo qual a gente cozinha em casa o tempo todo é que sair para comer é muito caro. Tipo, você paga $20 por um taco, simplesmente não é viável. Mas é um taco bom? Não. Tô brincando. Eu quero voltar a falar sobre essas diferenças mais relacionadas à aptidão física e, sabe, questões de saúde entre homens e mulheres. Eu fiquei realmente surpresa, sabe, em termos de uso de oxigênio, certo? E, sabe, pra mim, na minha cabeça, quando penso em onde eu gostaria de estar ou onde eu queria estar, eu me sinto muito intimidada pela mulher da capa. Sabe o que quero dizer? Tipo, assim, isso meio que me intimida porque sinto que quando olho para o gráfico, sabe, da capacidade máxima de oxigênio, eu fico tipo, é por isso que eu não consigo fazer o que os homens fazem. Porque, estatisticamente falando, de modo geral, nossos corpos são diferentes. Nossa fisiologia é diferente. Mas eu acho que uma das coisas assustadoras na nossa cultura, especialmente quando temos esse foco fantástico em mulheres fortes e como isso é bonito e poderoso, às vezes isso pode fazer com que a gente sinta que ainda não está correspondendo às expectativas. Porque muitas das mulheres com quem deveríamos nos comparar estão, eu acho, fora do meio dessa curva normal. Ou seja, cite uma atleta mulher como Gabby Reece, que era famosa quando eu era mais jovem e aparecia em todas as capas. E eu pensava, não tem como, eu não tenho 1,80 m, eu não tenho essa capacidade. Como você equilibra isso quando está, sabe, fazendo sugestões para mulheres? Para que a gente também sinta que não precisa ser como os homens, mas também não precisa ser como aquelas mulheres que estão mais próximas dos homens em termos de capacidade fisiológica, por causa de uma genética incrível ou porque são atletas olímpicas. Certo. E eu, na verdade, tenho acompanhado essa questão do VO2 máximo nesse contexto. Como cientista do esporte e pesquisadora, me pergunto, por que estão divulgando essa métrica? Existe diferença não só na capacidade máxima de transporte de oxigênio entre mulheres e homens, mas também na utilização do oxigênio pelas mulheres. Porque nós conseguimos trabalhar com uma carga maior por um período mais longo em comparação aos homens. Mas todas as métricas estão sendo comparadas aos homens. Então, quando estamos analisando o que isso significa, é como se disséssemos, não pense nesses números absolutos.
O que queremos que as mulheres façam é trabalhar até o ponto em que sintam: meu Deus, estou ofegando muito e consigo sentir meus músculos. Estamos aí agora, Stacy. Tipo, eu estou sentindo isso. Ok. Acho que estou na minha capacidade máxima agora. E então você se recupera e diminui a frequência cardíaca e depois volta a subir. É sobre se desafiar além do normal. Então, se pensarmos em todas as aulas e coisas que existem por aí, elas nunca são realmente estruturadas de forma polarizada. Elas não orientam as mulheres a darem o máximo e depois recuperarem de verdade, pois isso não combina com a forma como fomos criadas a pensar. Buscar treinos intensos, suar muito e sair exaustas. Na verdade, isso não é o que você deveria fazer quando termina uma sessão de cardio. Você quer se sentir animada e cansada porque se esforçou bastante, mas teve a oportunidade de se recuperar para talvez se esforçar bastante de novo. E não é sobre quanto tempo dura, mas sim sobre a qualidade. Então, é um período muito curto em que você está se esforçando muito além da sua zona de conforto. Então, se você normalmente faz uma caminhada e passa por uma ladeira, aumente um pouco o ritmo subindo a ladeira. Fique sem fôlego. Comece a realmente se esforçar um pouco mais. Porque eu acho que as mulheres nunca foram incentivadas a se esforçar só um pouco mais, a se esforçar um pouco mais. Pedi pra ele me incentivar nas ladeiras. Tudo bem, isso. É um ótimo exercício para mim. Bem, agora você só precisa inverter isso. Então você pode empurrá-la morro acima, mas depois ela tem que te empurrar enquanto vocês descem, assim ela precisa andar de costas e carregar o peso descendo. Isso parece divertido. Isso é ótimo. Eu posso fazer isso. Ok. Eu tenho uma pergunta muito difícil porque tudo que se fala por aí é que esse é o suplemento mais pesquisado do mundo. Dizem que ele ajuda em tudo. Creatina? Creatina, exatamente. Sim. As notícias agora, em alguns poucos lugares do mundo, são de que ela vem de uma fonte sintética. É criado como um subproduto de um derivado do petróleo. Eu não sei o suficiente sobre isso e me sinto confuso. Será que todo mundo deveria tomar ou não? E existem riscos associados a isso que talvez ainda não tenham aparecido nos estudos? Ok, vou explicar primeiro como é feito. Toda creatina vem do laboratório, mas há duas formas de produzi-la. Uma delas é derivada de formaldeído e produtos de petróleo e é lavada com um ácido. Isso não parece nada bom. Ninguém deveria comer isso. Ninguém deveria comer isso. E o outro é um método patenteado de produção com lavagem com água, usando matérias-primas mais orgânicas. Então, na verdade, vem de formular certas coisas dentro do laboratório que têm origem em fontes vegetais. Se você for vegana, está tudo certo, pois ele é lavado com água. Portanto, sem petróleo ou formaldeído, tudo de origem vegetal e com água. E é isso mesmo. Então, quando olhamos para as formas mais baratas de creatina monoidratada, elas vêm do formaldeído e de uma lavagem ácida. As formas mais caras você deve procurar por uma marca business to business ou B2B no verso do rótulo da creatina que diga Crea Pure ou Crea Vitalis. Marca alemã com patente para produzir creatina via lavagem com água, fornecendo para suplementos de alta qualidade. Então, quando estamos analisando qual é a diferença, sim, escolha uma um pouco mais cara, porque você sabe que não há formaldeído, petróleo, ácido, nada disso. Geralmente tento limitar o formaldeído na alimentação. Eu também. E provavelmente petróleo também, especialmente pelo preço dele no momento. Quando analisamos o que ele faz, vemos que o fígado produz de 1 a 3 gramas por dia, e ele participa de todos os processos energéticos rápidos do corpo. Então, se você pensar no metabolismo do cérebro, coração, pulmão, formação dos ossos, construção muscular, todo o processo celular, porque nos primeiros 0 a 20 segundos de qualquer tipo de combustível no corpo, todos usam creatina. Se olharmos para quanto nosso corpo armazena, cerca de 70 a 80% do nosso músculo está realmente saturado de creatina porque usamos muito dela ao longo do dia. Percebemos que usar um suplemento pode ser benéfico, vemos que ela beneficia o cérebro, a função cerebral e o metabolismo do cérebro porque ele depende mais da creatina, já que os nervos e tudo que está conduzindo são tão rápidos. Então, o cérebro usa muita creatina. Vemos que o revestimento mucoso dos nossos intestinos se desgasta rapidamente. Se tivermos mais creatina no organismo, esse revestimento mucoso permanece, e isso reduz os sintomas da CI. Também reduz problemas que as mulheres têm quando há flutuações de estrogênio. Vemos novamente que é benéfico para os ossos e para a densidade óssea, porque está envolvido em toda a parte energética da formação óssea, e claro, também para o desempenho muscular. Foi publicada uma revisão sistemática sobre isso.
Sei disso porque tenho lido bastante em aviões para passar o tempo. Uma revisão sistemática publicada há 2 semanas analisou todos os estudos sobre creatina, além do desempenho muscular, saúde e condicionamento físico. E o grupo que mais se beneficiou da suplementação de creatina foram mulheres de 18 a 60 anos. Então, olhamos para uma dose bem pequena, são de 3 a 5 gramas, e isso, ao longo de 3 semanas, satura completamente todos os tecidos do corpo. Isso eleva seu corpo a outro nível de resiliência ao estresse. Ajuda na cognição e na névoa mental, beneficiando homens e mulheres, especialmente nesta era de luzes e tudo sempre ligado. Estamos constantemente bombardeados por estímulos. Então, isso simplesmente permite que seu cérebro tenha um pouco mais de resiliência ao estresse. E quanto à ideia de tomar, sabe, doses mais altas? Ouvi dizer que você pode se recuperar ou funcionar melhor se teve 1 ou 2 noites de sono ruim. Se você precisa render e quanto à dose de 10, 15, 20 gramas? Essa é interessante. Darren Kandal é um dos principais pesquisadores e ele é da Califórnia. Ele tem estudado isso e ele diz que, inicialmente, sim, mas o problema é que a creatina leva mais tempo para passar pela barreira hematoencefálica. Então, uma dose aguda não necessariamente ajuda imediatamente. Se você trabalha em turnos por 3 dias seguidos e depois folga, isso ajuda a reduzir os desejos por carboidratos, pois o cérebro não fica tão cansado. Assim, você melhora o metabolismo e controla melhor a glicose. Vemos que isso também ajuda com o jet lag, porque é uma mudança no ritmo circadiano. Também vemos em estudos iniciais que isso ajuda pessoas com TDAH, porque o TDAH também é uma alteração no ritmo circadiano. Tudo relacionado à alteração do ritmo circadiano se beneficia de dose mais alta, e eu acho que é cerca de 0,38 gramas por quilo, o que acaba sendo em torno de 20 gramas para uma pessoa de 59 quilos. Desculpe, ritmo circadiano para TDAH. Pode repetir? Sim, eles analisam sono, melatonina e questões ligadas ao TDAH, e descobriram que se trata de uma mudança no ritmo circadiano. Para pessoas com TDAH buscando dormir melhor e considerando melatonina ou outros suplementos, o ideal é tomar de 3 a 4 horas antes de dormir, permitindo que o cérebro se prepare. Estamos apenas fazendo uma microdosagem desses produtos. Assim, seu cérebro volta a se ajustar ao ritmo circadiano normal. Quero entrar em algumas das preocupações relacionadas à perimenopausa e menopausa que algumas de nós podem ter. Mas tem uma parte no livro que meio que me deixou paralisada. Você pode falar sobre hidratação? Você pode falar sobre tudo relacionado a esse capítulo? Acho tudo isso muito interessante. Eu sou uma pessoa que ama sal. Tipo, tudo tem que ter sal, sal, sal. Eu coloco sal antes mesmo de provar. Eu faço tudo o que não deveria, né? E eu também sinto bastante sede, mas você fala muito sobre, sabe? Você deve beber, obviamente, antes de sentir essa sede? Sim. Mas eu não sabia quantos problemas as pessoas podem ter por se hidratar de forma inadequada. Você pode explicar o que realmente deveríamos estar fazendo? Esse é o seu apelido, a pessoa que se hidrata mal. Eu me hidrato mal de 2 formas, porque às vezes também quando estou contando todos os meus problemas. Às vezes, quando eu chego para uma refeição, eu não posso ser a única pessoa que faz isso. Às vezes, quando finalmente consigo sentar e comer uma refeição, estou com tanta sede que bebo tanta água que meu estômago dói e eu incho igual a um cogumelo. Ele me chama de barriga de cogumelo. Eu incho como se tivesse ingerido um cogumelo, porque fico toda inchada e não sei se estou bebendo demais ou na hora errada. O que está acontecendo com a hidratação? Não é bom para a digestão, né? Explica pra gente. Então, se a gente pensar, toda a água do corpo não é só água pura. É uma solução, principalmente de sódio e glicose. Se observarmos quem só bebe água pura, como pessoas com garrafas Stanley bebendo litros por dia, acabam eliminando tudo na urina. Na verdade, não se hidratam, pois a água pura não é bem absorvida. O corpo pensa que precisa diluir ou adicionar algo à água, mas talvez não seja necessário. Então, quando estamos falando sobre hidratação, existe uma pressão muito específica que os intestinos conseguem suportar e eles preferem uma pressão ideal. Ao observarmos a água pura, ela não exerce pressão suficiente, então o corpo precisa buscar sódio e glicose de outros lugares para absorvê-la. Se você tiver açúcar demais, como todos esses refrigerantes, Powerades e coisas assim, o corpo precisa tirar água de outras partes do corpo para diluir isso e conseguir absorver.
Ao falar de hidratação, basta colocar um pouco de sal na água que você bebe. Então, pode ser um 16º de colher de chá em cerca de 750 mililitros. É bem pouquinho mesmo, cerca de 200 miligramas de sódio. Por que você escolheu as medidas mais difíceis para eu entender? Um 16º de colher de chá em 25 onças. Ok, as pessoas gostam de números, tudo bem. Mas isso é uma pitadinha, né? É só uma pitadinha na sua garrafa de água. E aí você fica hidratada e você acaba bebendo menos e ficando mais hidratada. Porque se você fica andando por aí bebendo água o dia todo e colocando na língua, isso acaba com a sua sensação de sede. Pessoas dizem: não sinto sede, até sentarem e perceberem: estou desidratada mesmo bebendo água o dia todo. Você está urinando tudo e não absorve, então só um pouco de sal. Se não aprendermos mais nada com a doutora Sims, descobri que sempre bebi água do jeito errado. Quem diria, né? Só fico pensando em quantas pessoas isso afeta. Ninguém está fazendo isso. Beber água na refeição é normal se há sódio na comida. Mas esse foco em estar hidratada virou moda, né? Todo mundo fala, preciso estar hidratada. E você vê todas essas garrafas enormes de água, pessoas indo caminhar e só bebendo água, depois fazendo xixi e ficando desidratadas, ou o que chamamos de hipoidratação. Então, na verdade, está acontecendo o oposto. Se colocarmos um pouco de sódio, não precisa beber tantas garrafas de água nem interrompe seus processos bioquímicos. Isso me deixou impressionado. Isso também está me deixando impressionada. Mas agora, por causa das coisas que eu sei sobre pressão e também sobre os receptores de estiramento, é disso que se trata o inchaço. É que você alterou a pressão, assim como acontece com a pressão alta, certo? E o que damos para a pressão alta? Um diurético, né, para eliminar pela urina. Então, basicamente, você está criando, isso é terrível. É exatamente isso que está acontecendo. Esse é um pequeno quadro que eu gosto de chamar de ideias hippies malucas que podem ter algum mérito científico. Então me ajuda a entender isso. Alguém me disse: nossos corpos precisam de água estruturada e não deveríamos beber tanta água assim regularmente. A gente deveria obter toda a nossa água das frutas porque é assim que é na natureza. E eu olhei para ele e disse: essa ideia é complicada demais para eu colocar no meu jeito de pensar. Vou ignorar isso. Pode explicar se isso tem fundamento? Conta como fonte de água, mas não é a única. Muitos dizem, preciso de 8 copos de água, mas isso é marketing. Isso veio de toda uma campanha publicitária e as pessoas abraçaram essa ideia. É assim, se você está pensando em água e em se manter hidratada ao longo do dia, não se trata de quantas bebidas você toma. Frutas e vegetais ricos em água também contam. Mas não é algo exclusivo de só beber água ou só comer frutas ou só comer vegetais. É assim, tudo o que tem hidratação pode ser usado para hidratar nosso corpo e a nós mesmas. Então, tem um pouco de mérito nisso, mas não mais do que isso. Bom, e também, e você sabe, me corrija se eu estiver errada, a ideia de água estruturada significa que, se a água é absorvida através de frutas, por exemplo, ou vegetais, ela é processada de forma diferente do que se você está basicamente apenas inserindo água e ela basicamente só sai pela sua uretra. É, mais ou menos, porque quando você observa a digestão, a água vai ser absorvida primeiro enquanto todas as fibras estão sendo digeridas. Então o corpo fica tipo, amasso tudo. Estou liberando isso para o intestino delgado. 95% da absorção de água acontece no intestino delgado. E aí você continua digerindo à medida que desce. Então, se você está comendo muitas coisas líquidas, essa parte é absorvida primeiro, enquanto o resto meio que se dissipa. Podemos passar para esse período de cerca de 10 anos chamado perimenopausa e depois menopausa. Mas eu acho que muito do foco agora está na perimenopausa, porque parece ser esse momento em que tantas mulheres e as pessoas que as amam estão percebendo todas essas diferenças e todas essas mudanças. E eu acho que gostaria de tornar isso realmente simples para as pessoas, porque ouvimos tantas coisas diferentes que deveríamos estar fazendo. Fico feliz que você mencione terapia de reposição hormonal, mas também posso deixar esse assunto de lado nesta parte da conversa. Se você tivesse que nos dizer 5 coisas que toda mulher na perimenopausa deveria fazer pela sua saúde, quais seriam essas 5 coisas? Tipo, deixa isso bem simples pra gente. Dormir, porque você não consegue mudar nada sem dormir. Essa é a primeira coisa. Dormir e aumentar a ingestão de fibras são importantes, pois a menor diversidade do microbioma intestinal agrava mudanças na composição corporal.
Ser muito específica nos movimentos que você faz, dando ênfase ao treinamento de força e não a exercícios aeróbicos de cardio. Ao fazer exercícios aeróbicos de cardio, seja específica nas intensidades. Então, esses são os seus 3 principais pontos. Ter apoio e comunidade. Você tem sua amiga, certo? Ter alguém para desabafar que não tenta consertar nada pode ser sua parceira. Tenho conversado muito com os homens sobre como eles podem apoiar suas parceiras nisso. É assim, apenas ouça. Não tente consertar as coisas porque é um momento muito confuso. E então, quando você observa a especificidade dos sintomas, tipo, você está tendo uma névoa mental severa, você está tendo mudanças de humor intensas, tipo, é aí que começamos a considerar opções farmacêuticas. Se coisas como adaptógenos não funcionam para você, então sim, a terapia hormonal para menopausa definitivamente é uma opção para ajudar as mulheres a passarem por isso. O que me incomoda é dizer que toda mulher deve fazer isso, pois ainda não há dados suficientes sobre os efeitos a longo prazo. E a gente olha para, sabe, o estudo Women's Health Initiative, que tirou isso de cogitação, tantas mulheres. Ao mesmo tempo, o estudo britânico Million Women Study também ocorria. Por isso, há diferença na forma como as pessoas lidam com isso no Reino Unido e nos Estados Unidos. Não, agora eles estão dizendo que assim que você faz 20 anos é só ir. E eu fiquei tipo, o quê? No... Isso é realmente útil e também faz com que seja um pouco mais fácil de lidar, sabe? Eu acho, de pensar sobre isso. Você pode falar sobre fibras? Porque, tipo, eu penso em fibras, sabe? Como algo para pessoas idosas, para garantir que elas não fiquem constipadas, sabe? Mas eu tenho ouvido cada vez mais pessoas falarem, especialmente para mulheres com doenças autoimunes, tipo, qual é a questão das fibras? E por que que ela pega a gente tão de surpresa mais tarde na vida? Eu sei. Então, a fibra é o alimento para as nossas bactérias no intestino, certo? E vemos que existem diferentes filos. Para as mulheres que estão na perimenopausa, há uma diminuição significativa das boas bactérias intestinais. E, infelizmente, isso causa uma proliferação das bactérias que fazem com que você fique muito mais ativada pelo sistema nervoso simpático, faz você desejar carboidratos simples, aumenta a nossa gordura visceral e subcutânea. Então, se estamos falando de fibras, elas estão presentes em todas as frutas e vegetais, porque tem fibras, como frutas e vegetais ricos em fibras, grãos germinados, grãos integrais, ou seja, comida de verdade. Não estamos necessariamente falando de um suplemento de fibras, a menos que seja um caso em que você esteve doente, viajou, teve algum tipo de problema em que realmente precise de um suplemento de fibras. Não falo de quando você precisa de metamucil diariamente. É como, vamos apenas, é aí que entra aquela ideia de 30 plantas por semana, porque isso realmente ajuda a aumentar a quantidade de fibras, mas não de uma vez só. E isso ajuda na diversidade do microbioma intestinal. Percebemos essa diminuição porque nossos hormônios sexuais estão mudando e já não produzimos tantos hormônios sexuais. Não há uma segunda passagem, porque quando nossos hormônios sexuais estão ligados à globulina de ligação aos hormônios sexuais, eles são enviados para nossos intestinos através da bile e depois desconjugados por essas bactérias intestinais. Quando passamos a ter menos progesterona ou diferentes proporções de estrogênio, isso acaba com essas bactérias intestinais. Precisamos focar em fibras e diversidade para manter as boas bactérias intestinais, o que aumenta o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso auxilia na produção de vitaminas, serotonina, dopamina e outras substâncias pelas quais as bactérias intestinais são responsáveis. Por isso, sempre digo às mulheres, é sobre nutrição e fibra. Sim, isso é muito útil porque lembro depois de dar à luz, certo? É isso que eles te dizem, tipo, se você quiser sair do hospital, você tem que comer fibra porque você precisa evacuar, certo? Porque você está tentando reequilibrar tudo. E eu me lembro que eu fiquei tipo, o que que eles querem dizer com isso? E eles diziam alface, sabe? Mas até mesmo essa noção de que precisamos desse tipo de alimento para manter as coisas funcionando, especialmente quando entramos nessas situações em que os hormônios sexuais se comportam de forma tão diferente. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso, sabe, para as pessoas que dizem. E olha, nós já recebemos, sabe, muitas dessas pessoas que dizem esse tipo de coisa. Nós nunca deveríamos deixar de ter os hormônios que tínhamos quando éramos mais jovens. E, sabe, o estrogênio está em todo lugar, está no seu cérebro, está no seu intestino. E então, tipo, todas essas conexões com cognição, com humor, sabe, todas essas coisas precisam do mesmo nível de estrogênio. Como seria passar por essa fase da vida de forma suave, sabe?
É possível passar por isso sem esse tipo de suplementação? Com certeza. Com certeza. Porque uma das coisas que não estão sendo mencionadas quando as pessoas dizem que todo mundo precisa desses hormônios exógenos é o tecido-alvo. Nós vemos que cada forma diferente de estradiol e progesterona, na verdade, é absorvida e afeta o tecido-alvo de uma maneira diferente. Se você fala de bioidênticos e micronizados, são molecularmente iguais, mas não afetam o tecido-alvo como se fossem produzidos naturalmente pelo corpo. Ao analisarmos os receptores, vemos que todos no cérebro se ativam quando o estrogênio cai, pois querem estrogênio, mas será que precisamos fornecer? Ou é só um processo natural e o corpo se reajusta? Essa é a pesquisa que precisa ser feita, mas ainda não foi feita porque não investigamos de fato como todas essas coisas afetam o tecido-alvo. Muitas mulheres dizem de forma holística: essa é sua idade da sabedoria. E você passa por esse período realmente difícil, mas depois se estabiliza em um lugar onde, por um bom tempo, as mulheres já passaram por isso e é uma fase diferente da vida. Margaret Cho faz uma piada hilária sobre o corte de cabelo que só se pode fazer após a menopausa. Tipo, você só faz corte de cabelo de menino porque é o que consegue lidar, né? É, exatamente. Acho que muito desse impulso é motivado pela estética, porque tantas coisas acontecem com a composição corporal e as pessoas pensam: bom, se eu fizer terapia hormonal, isso vai me ajudar a preservar minha composição corporal, mas não ajuda. Não há nenhuma pesquisa que mostre que realmente preserva a composição corporal. Ela desacelera o ritmo da mudança, mas é preciso mudar o estilo de vida para obter benefícios. Certo. É aí que a conversa passa a ser mais sobre estética, porque vou ser bem honesta. Nunca ouvi mulheres interessadas na vulva do jeito que estão agora, porque a conversa é essa. Desculpa, Jonathan, tampe os ouvidos. Ou aprenda. Ou você pode ouvir. Todo mundo está falando sobre preenchimento. E eu fico pensando, tipo, isso não é uma conversa. Eu nunca pensei que teríamos essa conversa, especialmente quando há tantas coisas fisiologicamente, sabe, críticas acontecendo, além da questão estética. Mas é meio que a conversa sobre os GLP-1, né? Tipo, grande parte da conversa por causa da indústria, né? E por causa do que nos dizem para considerar como mais importante, isso acaba desviando o foco dessas conversas mais clínicas que são tão importantes. Com certeza. Se você tem um histórico pessoal ou familiar de baixa densidade óssea, então sim, está comprovado que realmente ajuda na densidade óssea. Ajuda no humor, mas há outras coisas que também ajudam. A secura vaginal melhora com isso, mas há outros fatores que também ajudam. É como se houvesse dois lados. O pêndulo já foi de um extremo ao outro. Precisamos de equilíbrio, pois há coisas que você pode fazer. E quero dizer, eu usei isso bem brevemente quando eu tive uma raiva intensa, porque chegou a um ponto em que minha filha estava. Eu não quero rir da sua raiva. Sim, eu compartilho essa história. Minha filha agora diz: Mãe, quando tinha 4 ou 5 anos, eu tinha muito medo de você porque você tinha tanta raiva. Isso parte meu coração. Uma amiga apontou isso para mim. Ela disse: Você pesquisou tanto sobre terapia hormonal e menopausa, por que não tenta? Porque você não é a pessoa que eu pensei que você fosse. Aí eu fiquei tipo: Meu Deus, você está certa. Ele se sente tão validado agora. Mas eu acho que você fala sobre isso no livro. E sabe, para as mulheres que não passaram por isso, eu fico feliz e espero que nunca passem. Mas como você descreveu, e essa foi a minha experiência mais ou menos uma vez por mês, qualquer coisa que estivesse no meu caminho, eu queria destruir tudo. E isso significava a pessoa que estivesse por perto. Sabe, isso significava o trabalho, significava, sabe, tudo. Realmente parecia que eu queria destruir tudo. E, sabe, para muitas pessoas isso é muito confuso. Não é saudável para as crianças. Sempre brincamos dizendo que achávamos que nossas mães só não gostavam dos nossos pais. Os divórcios são mais comuns na perimenopausa. É, e raiva, aparentemente. E raiva. Tem mais uma coisa sobre a qual queríamos falar com você. Tem muita conversa sobre temperatura e regulação do corpo. E você já tinha falado um pouco sobre isso. Mas essa ideia de banho gelado, sabe, meio que tomou conta da manosfera. Mas eu fico curiosa, tipo, você tem uma perspectiva tanto para homens quanto para mulheres sobre banho gelado, sauna, calor. O que devemos procurar se isso for algo que nos interessa e que está disponível para nós? Sim. Acho que causei uma baita polêmica internacional quando disse que mulheres não deveriam fazer banhos de gelo porque não há dados que apoiem isso.
Eu só estava olhando para a ciência que existe desde os anos 90. Existem diferenças de sexo, tipo XX versus XY, não diferenças hormonais. A gente analisa a termorregulação. Então, se uma mulher entra naquela água de 0 a 4 graus Celsius ou água gelada, há uma ativação tão intensa do sistema nervoso simpático e uma resposta de sobrevivência tão forte que ela não acumula o tipo certo de estresse para criar a adaptação que você deseja. É isso que digo quando tentei. As pessoas falam, respire fundo e siga em frente. Mas penso, não, isso parece algo específico. Ressalto que ela nunca esteve em água de 0 a 4 graus. Não, isso é verdade. Você já entrou em água fria. Uma vez meu banho ficou frio e eu fiquei muito chateada. Sim, se você quiser seguir esse caminho, para mulheres, consideramos cerca de 55 graus Fahrenheit, ou 14 a 15 graus Celsius. É desconfortável, mas não estressa tanto quanto o gelo. Então você vai ter mudanças metabólicas e endócrinas que são benéficas, mas ainda não são tão intensas quanto as respostas dos homens. Interessante. Quais são as respostas benéficas? Mais ativação parasimpática, mais foco, melhores respostas de serotonina e dopamina, melhor controle metabólico, ou seja, melhor controle da glicose. Esses são os principais. Essas coisas parecem ótimas. E isso é aos 55. E aos 60, tipo, qual é a faixa? Então, a pesquisa é sempre mantida entre 14 e 16 graus Celsius. Está mais quente? Então verificamos se está frio o bastante para causar uma reação. Depende. Por exemplo, onde moro, a temperatura do mar nunca passa de 65 graus. Se você se acostumar com isso, terá respostas? O benefício para as mulheres é se expor ao calor, pois temos respostas muito intensas quando nos expomos a ele. Nós já temos uma flutuação da nossa temperatura interna ao longo do nosso ciclo menstrual. Então, o nosso corpo já está realmente preparado para, sabe, diferentes mudanças de limiar. Então, se nos expusermos ao calor, as mulheres aguentam mais tempo no calor. Nós vasodilatamos primeiro e depois começamos a suar. Os homens entram lá e, meu Deus, depois de 5 minutos já estão suando como um cavalo. Eles não conseguem ficar lá por mais tempo. Os homens precisam resistir, mas ainda temos respostas fortes equivalentes às deles. Isso significa que nossa função cardiovascular melhora devido ao aumento do volume sanguíneo e as proteínas de choque térmico respondem melhor. Então, ocorre mais autofagia. Vemos respostas melhores dos vasos sanguíneos e da pressão arterial porque é um estresse forte. Assim, ganhamos mais complacência vascular. Também ajuda a regular nossa dopamina, nossa serotonina e nossos neurotransmissores. Também auxilia no nosso controle metabólico, assim como o frio. Mas muitas mulheres tendem a preferir o calor porque não é tão simpático, tipo, meu Deus, eu vou morrer. Está muito quente aqui, mas dá para tolerar porque o corpo se adapta. Então, qualquer um dos dois está bom. Você só precisa pensar: estou me inclinando para o frio, mas não muito frio? Ou quero me inclinar para o calor? Mas ambos proporcionam respostas muito vantajosas para a saúde. Ao focar na quantidade, essa é sempre a questão. Se você não está se aclimatando ao calor para viajar a um lugar quente, basta 10 minutos, cerca de 3 vezes por semana. Assim, a exposição intensa ao calor, que deve ser próxima a 80 graus Celsius. Você entra e sente, está quente. Sente-se na parte mais alta e depois desça para a parte mais baixa e então você pode sair, você não precisa ficar lá dentro. Brian Johnson disse que ficou até sua temperatura corporal chegar a 39,5 graus Celsius e então permaneceu lá. Eu falei que retiramos as pessoas do laboratório quando a temperatura central atinge 39,5. Os benefícios surgem antes disso, não é preciso manter a temperatura central tão alta. Eu realmente acho que esse é meio que o aspecto movido pela testosterona da indústria fitness, onde tudo se torna tão extremo. Você fala sobre isso em Roar, você fala sobre interesse, vida, temperaturas e esportes radicais, além de condicionamento físico extremo, ótimo. Mas para a maioria de nós, não parece certo fazer 45 minutos nesse tipo de calor. Especialmente, sabe, para mulheres que lidam com nossos próprios problemas de regulação de temperatura, que é algo real, sabe, por muitos e muitos anos. Sim, então quando eu estava fazendo meu pós-doutorado em Stanford, tive o privilégio de poder trabalhar com uma das principais pesquisadoras em medicina alternativa complementar e termorregulação. Ela veio da Colômbia. Tentávamos quantificar o que era um fogacho ou onda de calor. Então, tínhamos mulheres sentadas em uma sala neutra, uma sauna sem o aquecedor ligado, e estávamos observando os picos e sendo capazes de prever o que aconteceria. E então fizemos hipertermia controlada. Então, expunhamos elas a temperaturas de sauna por 15 minutos por dia.
Fizemos isso em dias alternados por uma semana, e elas tinham ondas de calor intensas lá dentro, porque estava quente, né. Mas então depois desses 5 dias, elas tinham ondas de calor menos intensas e em menor quantidade. Então elas pensam: "Isso é ótimo, dá para controlar". E você sabe, o hipotálamo consegue entender o que é esse calor intenso e como reduzi-lo. Podemos usar a hipertermia controlada para ajudar nos fogachos. Existe um horário melhor do dia para se expor? Não necessariamente. É quando você conseguir encaixar na rotina. Você já participou de muitos podcasts e fala sempre sobre saúde. Existem assuntos que você gostaria que as pessoas pensassem mais, mas que ninguém te pergunta? Essa é uma pergunta difícil, porque minha cabeça está sempre indo para vários lados, né. E é por isso que eu tenho todos esses projetos diferentes, porque para mim, eu quero fechar essa lacuna de gênero. Estamos lançando uma nova empresa focada em investir em IA, pois atualmente ela só perpetua problemas de desinformação para as mulheres. Quando começamos a olhar para as pesquisas, alguém me perguntou: qual seria o único estudo de pesquisa que você gostaria de fazer para ajudar todas as mulheres? Eu disse: são muitos. Eu não consigo, na verdade, especificar. Então, eu acho perguntas que foram feitas. Depende da área. Se for saúde geral das mulheres, eu sempre abordo temas diferentes, por isso é sempre interessante. Se estamos falando da perspectiva da pesquisa e do que precisa ser feito, bem, podemos olhar para cada sistema do corpo e podemos mergulhar fundo nesse assunto. Mas, de novo, né, o que eu realmente estou enfatizando agora é que precisamos olhar para como a IA está perpetuando esse problema, porque é uma câmara de eco dentro daquela curva normal. E quem são as nuances nas informações? A publicação sobre saúde das mulheres é menor que a dos homens devido à falta de estudos, refletindo nuances, diferenças étnicas e disparidades raciais que não são incluídas. Então, à medida que estamos vendo esse aumento de Claude, Anthropic e todos esses tipos de bases de dados, os parâmetros são definidos com base em dados masculinos. O toque humano ainda segue dados masculinos. Então, né, uma mulher vai olhar para o seu dispositivo vestível e achar que está morrendo porque o resultado diz que a temperatura central está alta, a variabilidade da frequência cardíaca está baixa, você está ficando doente, quando na verdade ela só ovulou. Eu estou morrendo ou só estou ovulando? Isso é ovulação, mas o dispositivo acha que você está morrendo por não ser homem. Uau. Doutora Sims, obrigada. O livro é Roar. Adapte alimentação e exercícios à sua fisiologia feminina para melhor desempenho, saúde e um corpo forte por toda a vida. Agradecemos muito seu tempo conosco. Muito obrigada por compartilhar toda a sua pesquisa e experiência com o nosso público. Obrigada pela recepção, foi muito divertido, agradeço. A doutora Sims é uma daquelas pessoas que, se eu estivesse comandando o mundo, eu gostaria que ela estivesse me aconselhando. Em tantas coisas, só para nos ajudar a entender melhor, para nos ajudar a fazer as coisas de forma melhor, para nos ajudar a abordar as situações de um jeito que realmente funcione para uma saúde ótima. Eu quero ela comandando alguma coisa. Nova indicação para a secretária de saúde, Stacey Sims. Além disso, pense na quantidade de água que você não absorveu. Nem sei o que faço com minhas garrafas de água idiotas. Só uma pitadinha de sal. Mas sabe, quero lembrar as pessoas quando virem alguém com sua garrafa de água gigante. Balance a cabeça agora. Não, você não sabe o que tem ali dentro. Pode ser vodka. Você não sabe. Não julgue. Pode ser água com sal. Tudo bem. É isso que estou dizendo, pode ser qualquer coisa. Sabe, eu não invejo a doutora Sims porque ela tem que se pronunciar sobre tantas coisas que as pessoas simplesmente querem tomar como certas. Até a discussão sobre controle de natalidade e amígdala. Fico pensando que preciso pesquisar sobre isso, ver o que acreditamos que esses medicamentos fazem, mas talvez eles não sirvam para todos. Acho importante destacar isso. Não estamos dizendo para acabar com o controle de natalidade, acabar com os hormônios, mas a experiência de cada pessoa vai ser diferente. Nenhuma pessoa é igual a outra. E, em especial, nenhuma mulher vai ter a mesma jornada hormonal. Existem tantos outros fatores, como a alimentação, outros medicamentos, os hormônios presentes na carne, nos laticínios, todas essas coisas que as pessoas estão percebendo que podem ter um impacto. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Não há uma solução única para todas as pessoas, especialmente para as mulheres. Também acho que muitos querem acreditar nessas curas milagrosas e no que ela diz. O bolo, sem cuidar da base, não adianta só colocar cobertura.
Sabe, a gente precisa fazer essas coisas fundamentais. Não existem atalhos e estamos tentando avançar, existe muita pressão, as pessoas estão correndo atrás. Atualmente, cozinhar está mais difícil do que nunca. E ainda assim, sem isso, você está correndo em direção a um precipício. Quero dizer, falando em bolo, que tal um abacate? Nem todas as gorduras são iguais. Comer abacate e obter essas gorduras realmente faz diferença. O corpo processa todos esses micronutrientes de forma diferente do que se você estivesse obtendo gordura do glacê de um bolo. Essa não é a melhor gordura. Essa é a mensagem principal aqui. Essa é a mensagem principal. Eu também ia dizer, Roar é um livro muito divertido porque tem exercícios, tem receitas e tem dicas de nutrição, mas é um guia muito bom. É uma ótima referência. Você pode pesquisar tudo o que tiver curiosidade e adaptar para o que você precisa. Então, adorei conversar com a doutora Sims. Espero que você também tenha gostado. Participe da comunidade de Breakers no Substack, que está crescendo. Acesse Maimbialik's Breakdown no Substack em bialikbreakdownsubstack.com. Esperamos ver você lá do nosso breakdown para aquele que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. It's Maya Bialik's Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fun fiction, and now she's gonna break